governo diz que há um rombo nas contas da Previdência Social e algumas associações dizem que a Previdência é superavitária. Então, há ou não aludido déficit orçamentário? Essa é uma questão bastante complicada e um pouco difícil de você explicar em poucos minutos, né? Mas vamos tentar fazer um resumo. A resposta certa, técnica, seria: depende da conta que se apresenta. Se a gente for pegar o que está na Constituição Federal, né, temos que seguir por ali. Eu sou advogada, então, e nós, cidadãos, nós temos que ter segurança jurídica. Poxa, eu tenho uma Constituição, que é a lei máxima do país, e que não pode ser desobedecida. Então vamos tomar por princípio o que está escrito ali, né, já que não pode ser desobedecido. Se eu pegar o que está escrito ali, eu tenho um orçamento só. Então imagina uma conta de banco única, né? Um orçamento só da saúde, da assistência e da previdência social. Um lugar só que cuida dessas três coisas. Todo o dinheiro arrecadado para essas coisas, nós chamamos de contribuições sociais, e eles têm destinação específica. Então, o COFINS, por exemplo, que as empresas pagam, que é bastante dinheiro, ele não pode ser usado para outra coisa. Ele tem que ser usado ou para a saúde, ou para a previdência, ou para a assistência. Incluindo aí, lógico, a despesa orçamentária dos próprios órgãos, né, da estrutura. Mas não poderia, por exemplo, pagar auxílio moradia. Não poderia, por exemplo, pagar auxílio creche para servidor. Despesas da estrutura. É uma contribuição social. Ele tem que ir só para aquele lugar. Ah, mas é que o servidor não tem direito ao auxílio creche? Não, ele tem, só que não pode ser usado esse dinheiro para pagar, porque esse dinheiro é específico para aquela despesa. É isso que diz a Constituição. Então, o que deveria ser feito? Toda a receita que foi criada com a finalidade de sustentar esse sistema, e aí a gente tem o COFINS, eu tenho a CSLL, eu tenho a contribuição do PIS/PASEP, eu tenho a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento devida pelas empresas, pelo próprio governo, né, pelos empregadores em geral, e a contribuição previdenciária dos próprios trabalhadores. Eu tenho também a contribuição que incide sobre concursos de prognósticos. Sabia que toda vez que você joga na Mega Sena, uma parte da sua contribuição, do valor que você pagou, do ticket ali, do jogo, vai para a Previdência? Então tem esse dinheiro também. Tem a contribuição de quem faz importação de produtos, né? Importou produtos e serviços, você tem que pagar a contribuição previdenciária. Toda essa contribuição, ela tem que ir só para saúde, assistência e previdência. Começa aí. O governo não faz essa conta. Na verdade, ele nunca separou os orçamentos. Nunca, desde sempre. Então, ele fraciona, ele mistura. Ele coloca, por exemplo, ele não separa que o COFINS é da Seguridade Social. Ele bagunça. E aí fica mais fácil você desviar dinheiro. Não é desviar para gastar com coisas ilícitas. É desviar daquela finalidade específica para pagar uma coisa certa. Por exemplo, o auxílio creche dos outros servidores. Mas que o dinheiro não deveria sair dali. Deveria sair, por exemplo, do meu imposto de renda, que não tem destinação específica. Deveria sair de outros tributos. Então, começa aí. Se você fizer a conta certa, toda a receita da Seguridade Social, toda a despesa da Seguridade Social, o sistema é altamente superavitário. Sempre foi. Bilhões de reais. Esse ano, eles têm a análise das contas até 2016 só, não deu tempo ainda de analisar 2017. O ano de 2016, numa história de mais de 10 anos, foi o único que, fazendo essa conta da Constituição Federal, apresentou um resultado negativo na ordem de 53 bilhões de reais, num histórico de mais de 10 anos. Então não dá para dizer, com base no ano de 2016, que nós temos um sistema deficitário. Não, nós temos um sistema superavitário em bilhões e bilhões e bilhões de reais. Muito mais do que os 52 que foi deficitário em 2016. Por que em 2016 foi deficitário? Que também é importante analisar. Porque senão a pessoa vai pensar assim, poxa vida, mas então agora está deficitário para sempre, né? Não, nós saímos de uma crise gravíssima econômica em 2014, 2015, com milhares e milhares de empresas que fecharam e milhares e milhões de trabalhadores desempregados. E a gente tem que pensar o seguinte, vou repetir as receitas.
COFINS, quem paga? Empresa. PIS/PASEP, quem paga? Empresa. CSLL, quem paga? Empresa. Contribuição incidente sobre a folha de pagamento, quem dá o emprego? Empresa. Para ter as 4 principais contribuições que sustentam o sistema, eu preciso da empresa. Eu preciso do emprego, eu preciso de remuneração. Sim. Se eu quebro as empresas, se eu fecho as empresas, e muitas empresas fecharam em 2014, 2015 por conta da crise, eu quebro a receita. Então, o resultado negativo de 2016 não é resultado negativo do sistema previdenciário, é resultado negativo de uma crise econômica forte que nós tivemos, onde milhares de empresas quebraram e milhões de pessoas ficaram desempregadas. O seguro-desemprego é pago pela Previdência Social. Se eu tenho milhões de pessoas desempregadas, eu aumento o gasto do seguro-desemprego. Então, o déficit de 2016 ele não pode ser usado como único argumento para mudanças, porque ele não reflete a realidade do sistema, ele reflete mais a realidade do momento. Fora isso, o fato de você não mostrar a conta certa, né, o governo ele maqueia a conta, ainda tem outros agravantes gigantescos. Essa receita toda é da Seguridade Social, não pode usar para outras coisas, pelo menos é o que está na Constituição principal. Aí eles criaram, em 1997, a DRU. E aí a DRU é a desvinculação de receitas da União. E ela permitia que 20% desse montante, à exceção da contribuição incidente sobre folha e a que a gente mesmo paga, fosse desvinculado, aliás, os 20% incidiam inclusive sobre isso, fosse desvinculado daí para gastar com outras coisas. Ora, mas se eu tenho um lugar que está faltando dinheiro, eu vou pegar dali e pôr em outro lugar? É mais ou menos, para vocês entenderem bem, é como se na sua casa, se fosse verdade do governo que tivesse um déficit, imagina o orçamento da sua casa negativo. O que entra de dinheiro não está dando para pagar as contas. Essa é a notícia, pelo menos, Sim. que a gente recebe. Você tem certeza que você vai pegar 20% do que você ganha e emprestar para o seu vizinho? Você não vai. Você não vai. Você vai falar, poxa vida, está faltando dinheiro na minha casa. Assim que sobrar eu te empresto, não é assim que a gente faz? Não, você não empresta o dinheiro se está faltando. Não, o governo pega 20% e desvincula para gastar com outras coisas. Ora, mas claro que eu estou diminuindo a receita. E se não bastasse isso, em 2016 aumentou para 30%. E prorrogou o prazo, que isso era para ser transitório, até 2023. Então, ora, mas está faltando dinheiro, eu vou aumentar a retirada para 30% para emprestar para outro lugar? Não, mas está faltando, eu vou criar, né? Pelo contrário, os outros que têm que me emprestar. Não, ele tira para gastar com outras coisas. Então, aí diminui o orçamento. Não era para tirar. Outra coisa que ele faz, tudo bem que é para fomentar a economia, tudo bem que é para gerar emprego, para tentar contornar a crise. Mas pela lei, na hora que ele desonera uma empresa, na hora que ele fala para uma empresa de um determinado segmento, você não vai pagar mais a contribuição previdenciária sobre a folha, que é a maior receita da Previdência é essa. Você vai pagar sobre o faturamento. A lei fala que a União tem que compensar a Seguridade Social, porque na hora que o governo faz essa bondade, mas para fomentar a economia, na hora que você faz isso, você tira dinheiro da Seguridade. Sim. Você não pode fazer isso, você não pode criar renúncia fiscal sem ter uma contrapartida, porque o dinheiro não é seu. Então a lei fala, dá isenção de um lado, mas você vai ter que repor de outro. Ele não repõe essas perdas totais. Então a gente tem uma perda gigantesca, que ultrapassa 100 bilhões de reais, ultrapassa, veja, 100 bilhões de reais. Dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, que é quem cuida da arrecadação, né, os auditores fiscais da Receita, em 2016, essas renúncias, que foi o ano do prejuízo, essas renúncias fiscais e desonerações que o governo não repassou o prejuízo, tiraram da Seguridade Social 91,4 bilhões. O déficit foi de 50. Então, veja, tem alguma coisa errada. Se eu tô com... É de novo o exemplo da sua casa. Se o seu orçamento está negativo, você não pode isentar, por exemplo, chegar para o seu filho que trabalha e que o salário dele seria importante para ajudar a pagar a despesa e falar para ele assim, filho, pode gastar com balada, com presente para a namorada, não precisa do seu dinheiro para cá.
Você não dá isenção, porque você precisa do dinheiro, né? Ou se dá isenção, você dá um jeito de arrumar a receita de outro lugar. Fora isso, você ainda tem, então, fora a DRU, fora não separar, não juntar os orçamentos, fragmentar, fora a DRU, fora a exoneração, a desoneração e as renúncias fiscais, você ainda tem grandes devedores da Previdência, muitas delas empresas públicas, inclusive, que não são cobradas da dívida, que são meio que não conseguem receber aqueles valores. Poxa, então o seu orçamento está negativo, está faltando dinheiro e você não cobra de quem te deve, são mais do que 100 bilhões de dívida. Você não faz isso? Você tem ainda inúmeros benefícios que não deveriam estar sendo concedidos. O próprio governo anuncia que agora nas perícias de revisão de auxílio-doença, ele cancelou 80%. Então eu tinha 80% de fraude? Então era isso que eu tinha? Porque se você cancela 80%, tem 80% recebendo indevido. Então se eu fizer a conta certa, se eu não der essas gracinhas, essas desonerações, ou se eu der, se precisar realmente dar, e compensar do jeito que a lei manda, se eu não parar com a DRU, né, não tirar mais os 30% da receita, então daí eu tenho um superávit crescente todo ano. E ainda tem o problema do servidor público, porque se você olhar na Constituição, a conta do regime próprio dos servidores públicos civis, vocês entram aí, e a conta dos servidores públicos militares nunca deveria sair do orçamento da Seguridade Social. Vocês não fazem parte disso. Na hora que você pega a Constituição, no artigo 194 em diante, que é da Seguridade Social, é esse o capítulo, ali só fala do regime geral de previdência. Não fala de ser regime de servidor público. O regime de servidor público está lá no artigo 40, está bem antes. Não está no capítulo da Seguridade. Por quê? Porque o dos servidores civis ainda tem natureza contributiva. Vocês têm que pagar, o empregador também tem que pagar, mas se a gente for ver como tinha umas regras benéficas que vocês herdaram de pessoas muito antigas, regras que existiam antes de 98, isso já foi consertado. Essas benesses grandes que existiam já foram arrumadas na emenda 20 em 98. Hoje você não tem absurdos gigantescos mais. Antigamente que tinha a possibilidade de você ficar pouco tempo no serviço público e aposentar com regalias, hoje não tem isso mais. Já consertou isso, só que vocês herdaram isso. Aquelas pessoas, por exemplo, lá de trás ainda estão vivas. E como a lei na época garantia, vocês têm que pagar até morrer. Então você tinha regras, por exemplo, que filha solteira sem renda era beneficiária do servidor público enquanto ela não casasse. Essa regra é um absurdo. Pode ser que seja, mas você tem pessoas hoje que na época que o servidor morreu eram filhas solteiras sem renda. E a lei fala que ela só perde o benefício se ela casar. Se ela não casar, ela não perde. Ela pode ser servidora pública, ganhando rios de dinheiro. Ela não perde esse benefício se ela não casar. E vocês pagam essa conta. Mas é ilegal. Não, é legal. Quando ela ganhou o benefício, existia uma lei que dizia isso. Só que até ela morrer, essa conta entra no seu orçamento. Então, na hora que você faz a conta do que entra de dinheiro para o regime próprio de servidores civis e do que sai de benefício, há um déficit. Mas que jamais poderia ser usado para a reforma da Previdência do regime geral ou colocado no mesmo balaio do regime geral. É outro lugar, né, que teria que ter sido um acerto separado, nunca no mesmo pacote. O do militar, pior ainda, porque o regime de previdência dos militares não tem natureza contributiva. Eles não pagam para as reformas, para as aposentadorias deles. Eles pagam para pensão por morte. Da reforma não, das aposentadorias não. Então é um sistema que só apresenta despesa, pois não tem contribuição. Então eu vou jogar no mesmo pacote o militar, esse dos servidores públicos e o do regime geral. Ora, mas daí claro que eu vou ter um déficit, pois tem um deles que só me dá despesa. Ele tinha que ser tratado separado, né? Não é que os militares não têm direito, não é isso. A gente não entra nesse mérito, nessa discussão. Isso é outra coisa. Não pode pôr na mesma conta para chegar para a população e dizer: nós temos um déficit crescente que compromete 10% do PIB e ou a gente corta todos os direitos ou vamos à falência. Esse é o discurso que não pode ser admitido.
né? Mais por aí.